3 é uma primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque se eu derivar x ao cubo sobre 3, eu chego em x ao quadrado, certo? Sim. Cosseno de x é primitiva do menos seno. Por quê? Porque se eu derivar o cosseno, vai pro seno. Sim. Então, eu acho que você pegou a ideia. Portanto, a função que te encontra a primitiva, vamos dizer assim, a forma de obter a primitiva é o que a gente chama de integral. Então, esse é o símbolo, né? Se você entrega uma, se você integra uma função, os portugueses chamam de antiderivada, porque é o contrário da derivada, né? Então, se você integra uma função, você encontra a primitiva dela. Com esse mais c aqui, né? O que é esse mais c? É uma constante arbitrária, porque se ao integrar eu encontro a função que, quando deriva, dá o que está aqui dentro, note que se eu derivar então a f de x mais c, independente do valor de c, vai dar f. Né? Por quê? Porque a constante quando tu integra dá zero, né? Desculpa, a constante quando tu deriva dá zero, certo? Uhum. Então a ideia é essa. Muito bem, é tudo muito óbvio assim quando a gente para pra pensar. Então qual que é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque se eu derivar o x ao cubo sobre 3, dá x ao quadrado. Então é isso. X ao cubo sobre 3 mais c, né? Por quê? Porque se eu derivar, independente do valor do c, vai dar x ao quadrado. Concorda comigo? Uhum. Pode ser 1 trilhão que seja que o c. Então, beleza. Agora, a próxima aqui, mesma coisa. A integral do cosseno é o seno. Pelo mesmo motivo. A integral do e elevado a menos x é menos e na menos x mais c. Por quê? Porque se eu derivar essa desgraça aqui, dá o e na menos x. Por regra lá da derivada, né? Tu tens aquela tabela, apostila que eu mandei, etc. Tá tudo lá. Ou seja, para tu conseguir resolver integrais, você vai ter que saber bastante derivada. Mas de modo geral, os integrais também têm regras, né? Que nem a gente aprendeu uma série de regras para conseguir resolver as nossas derivadinhas, a gente vai ter que aprender um monte de regras para resolver as integraizinhas. Uhum. Então tá. Note que, de fato, né, a função, comportamento da tua função não muda independente do valor de c. Olha só. Aqui são todas funções cosseno de x com c's diferentes. O comportamento é o mesmo, só que elas estão mais altas ou mais baixas, né, no plano cartesiano. Uhum. Muito bem. Então tem algumas propriedades aqui que são iguais às da derivada, né? Ou seja, se tiver constante multiplicando, pode ir para fora da integral. Se você tiver uma soma de funções, você pode fazer a integral separadamente de cada uma. E por aí vai, né, minha amiga? Aqui tem umas outras, um tanto desnecessárias, né? Do tipo, se você derivar uma integral da própria função que está dentro, e por aí vai. Muito bem. Aqui tem uma tabelinha de integrais, né? Então, como você já deve ter percebido, você vai ter que decorar bastante coisa, né? É. Então, é isso aí. Agora, que mais? Que mais? Decorando isso aqui, né? Que não vai ser instantaneamente, vamos resolver alguns probleminhas. Essa aqui é um problema bom, tá? Pra gente começar. Problema bem geral. Nós temos que fazer a integral dessa funçãozona toda. Isso aqui, tudo que eu selecionei é uma função, tá? Uhum. Muito bem. Bem, a gente pode quebrar então em 3 integrais diferentes. Uma para cada termo. Beleza? Uhum. Então, como é que a gente vai resolver cada uma delas? Primeira, passo 2 para fora da integral, integra só o x ao cubo. Aqui mesma coisa, passo 3 para fora, integra só o seno. Aqui também, integra só o x elevado ao meio. Por quê? Porque no cálculo, geralmente é muito melhor não escrever a raiz, né? Escrever como uma potência fracionária. Lembra? A gente fez bastante isso lá no começo de derivada. Sim. Muito bem. Daí surge o uso necessário daquela tabela. Porque qual que é a derivada do x ao cubo? Eu tenho que pensar sempre qual número, qual coisa que eu derivo e dá x ao cubo? Não, tu não vai pensar isso. Tu vai pensar a regra. E a regra é essa aqui, ó. Essa aqui também é a regra que a gente mais usa. Vou até te mandar uma foto dela aqui. Cadê você? Tá aqui.
Então, tá aí. Ou seja, se tu tem um u elevado a n, um x elevado a um número, né? A resposta vai ser x elevado a n menos 1 sobre n mais... Desculpa, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá bom? Então, se no nosso casinho aqui, nos nossos casos de família aqui, nós temos x ao cubo, o n é 3, então vai ficar n mais 1 em cima sobre n mais 1 embaixo. Ou seja, x à quarta sobre 4, né? Aham. Por que tá um meio só aqui, então? Sabe dizer? É matemática básica. Porque é vezes 2. Isso, exatamente. 1/4 vezes 2 é um meio, né? 1/4 mais 1/4 é um meio. 15 minutos mais 15 minutos é meia hora. Beleza. Então, agora qual que é a integral do seno, né? Se você olhar lá naquela É tabela, lá, cosseno. é menos cosseno, tá? Aham. A derivada do seno é cosseno, mas a integral é menos cosseno. Então, por isso que ficou menos com menos mais, tá vendo? Aham. Menos com mais. E esse cara aqui, né? Novamente, soma um meio em cima, um meio mais um em cima, um meio mais um embaixo. Um meio mais um é 3 meios. Então, 3 meios em cima, 3 meios embaixo. Só que quando a gente tem 3 meios embaixo, eu tô falando um monte de coisa assim que eu acho que tu consegue acompanhar só de eu falar, né? Não precisa Sim. escrever tudo. Né? Tu concorda comigo que um meio mais um é 3 meios? Uhum. Beleza, então é 3 meios em cima, 3 meios embaixo. Por que que tá 10 terços, então? Porque É quando a vezes gente 5. coloca o 3 meios embaixo, a gente pode multiplicar invertido, né? Já que é uma fração na parte de baixo, Aham. a gente multiplica invertido. Então ficaria 2 terços, multiplicando ali o x elevado a 3 meios, só que já tem o 5 na frente, 5 vezes 2, 10. 10 terços. De boa? Aham. Então, se tá de boa, eu vou pedir para você fazer uma parecida. Para que a aula fique bem participativa. Percebeu que a palavra participativa tem ativa no final? Para ser participativo tem que fazer algo. Uhum. Muito bem. Então, temos aqui 3x à terceira mais raiz de x mais x elevado a π. Só de brincadeira aqui. Pode perguntar qualquer coisa e vou te mandar como exemplo o que a gente estava vendo e vou te dizer a página, 238, tá? Uhum. Página 238. Estou te mandando o exemplo que acabamos de ver e vou te mandar também a tabela. A tabela, bem, acho que não precisa da tabela. Que tá aí, tá bom já. Quando chegar na resposta, me fala. E qualquer coisa, é só perguntar. Então seria 3 quartos vezes x à quarta, mais x elevado a 3 sobre 2, mais x elevado a 4 sobre 4, se for π pelo 4, é isso. Bem, tudo certo é aqui, mas essa do pi foi feia, hein? É pi mais um, simplesmente isso. Mas é que pode deixar π mais 1? Claro. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Já dizia algum apóstolo ou alguma coisa do gênero lá na Bíblia. Você pode Acho que ia fazer ficar isso. meio feio deixar o π mais 1.
Não, feio é tu colocar que o pi é 3. O pi é o pi, cara. Quem olha o pi sabe do que tu tá falando. Agora, se tu coloca um 3 ali em cima, como é que a pessoa vai saber que tu tá falando do pi? É um 3 aleatório, sacou? Aham, Então tu tem que deixar o pi mesmo. Então pi mais 1 sobre pi mais 1. Beleza? aham. Então tá bom. Vamos para o próximo, que é mesmo esquema, mesmas ideias básicas, só que um pouco avançado. Ai, ai, ai. Vamos lá. Esse carinha. Opa, não, esse aqui não. Esse aqui tá muito feio. Esse aqui. Então, o que que acontece aqui? Tu tem um monte de coisa ali, né, com x. Uhum. E uma raiz de x embaixo. Então, antes de começar qualquer integral, né, você Aham. pode. Oi? Não, sim, eu tava. Sim, pode falar. Você pode simplesmente fazer simplificações, né? Fazer álgebras para deixar suas funções mais simples. Então, Uhum. a primeira coisa que ele fez aqui foi, né, fazer cortar, né, vamos dizer assim, né, simplificar isso com esse, isso com esse, isso com isso. Então, a hora que ele simplificou, né, o x a quarta com x 1 meio aqui, ficou 7 meios. O x na menos 1 meio com o x na menos 1 meio aqui de baixo, né, menos o 1 meio que está aqui vai para cima, menos 1 meio. Menos 1 meio fica menos 1, concorda comigo? Pera, mas você não pode dividir o x à quarta pelo raiz de x? Não é dividir, é fazer x a quarta menos 1 meio, né? Porque x, raiz de x, né, x elevado a 1 meio. Sim, Quando a gente tem divisão de potências de mesma base, diminui a de baixo, certo? Regrinha de potência. Não é cálculo, é potência. mas quando tem mais, não pode fazer isso, né? Claro que pode. Porque todos têm x. Então tu vai fazer em todos, entendeu? Uhum. Acho impressionante algumas coisas assim, porque você faz umas contas treta comigo aqui, daí chega uma continha de potência e você me erra uma coisa dessa. Claro que você pode simplificar em todos os termos, meu. É a coisa mais comum que a gente faz na matemática. Quando tem x embaixo, a gente corta todo mundo que tem x. É. Não tem, sei lá, se todo mundo tivesse 10 aqui, tivesse um 10 aqui embaixo. Tu não cortaria o 10 de todo mundo? Sim. Pois é. Então, para tu poder cortar, tu tem que cortar todo mundo. Para tu poder simplificar um, tu tem que simplificar todos. Não pode simplificar um só. Beleza? Só que às vezes, sei lá, é mais difícil pensar isso com letra do que com número, não sei. Anyway, vai sim, vai simplificar todos. Então, vai ficar x a quarta, x elevado a 4 menos 1 meio. Aqui vai ficar x elevado a menos 1 meio, menos 1 meio. E aqui, depois de alguma simplificação, essa coisa também vai ficar com menos 1 meio, tá? Uhum. Aí, depois de tudo isso, acho que tu vai concordar comigo que vai ficar assim. Mas, claro, aqui ele pulou muita coisa, né? Então, eu vou fazer, já que você se sentiu meio perdido aí, eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui. Muito bem. Tá. Deixa eu fazer. Opa, um velho mexendo no computador. Ó, fazer o seguinte. Esse 3x a quarta, ó, primeira coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever cada um com uma determinada cor aqui. Então, 3x a quarta continua. O cara aqui também continua. E esse cara aqui, né, dá para juntar essas coisinhas, né? Porque isso aqui é x elevado a 1 vezes x elevado a 1 quarto. Concorda comigo? Sim. Então, quanto que é 1 mais 1 quarto? É 5 quartos, né? Uhum. Tudo isso dividido por x elevado a 1 meio, né? Como todo mundo aqui tem x, vai dar para simplificar todo mundo. Uhum. Então, o primeiro cara é 4 menos 1 meio. O segundo aqui,
menos 1 meio, menos 1 meio. Tudo bem? Aham. E o terceiro vai ficar 5 quartos menos 1 meio também. Se não tem nenhuma dúvida, eu continuo. Pode continuar. Muito bem, tudo para não ter aquela divisão, nós não gostamos de divisão. Então, tá chorando? Não, não. Pô, às vezes eu sou um professor mal, né? Mas fazer a pessoa chorar, acho que eu nunca fiz até hoje. Não, eu só tô com o nariz meio ruim. Poxa, Tô um beleza, pouco então melhores, né? resfriada. Toma um naridrim, sei lá. Não, naridrim não se Quê? toma, você põe no nariz, né? Naridrim. Eu? Tem que tomar um Descongex, alguma coisa assim. Beleza? Então, beleza. Quanto que é 4 menos 1 meio, sabe me dizer? Alô, alô. Oi. Me perguntei quanto que é 4 menos 1 meio. É... é 7 sobre 2? Isso, 7 sobre 2, porque 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Então, 8 Uhum. sobre 2 menos 1 sobre 2 é 7 sobre 2. Agora aqui, quanto que é menos 1 meio menos 1 meio? Menos 2 sobre 2. Menos 1. Que é menos 1, exatamente. É tipo menos 50 centavos, menos 50 centavos. E a última ali, quanto é que fica? É... 3 quartos. Quartos? Beleza. 3 quartos? É, 3 quartos. Bem, agora a gente tem que integrar, né? Uhum. Então você tem que fazer a integral de cada um. Separadamente. Então vamos lá. Esse aqui. Agora este. Tem que colocar esses símbolos em cada um, tá? Senão não é integral. Uhum. Beleza. Agora você tem que integrar. Daí você tem que usar aquela regra, né? Aquela regra que eu colei lá no teu zap. Essa regra aqui resolve 90% das tuas integrais. Ou vai estar presente, pelo menos, em 90% delas. Tudo bem? Uhum. Muito bem. Então, qual que é a resposta? Bem, primeiro vamos manter já o 3 aqui para fora, né? Então, vai ficar x elevado a 7 meios mais 1. 1 é 2 sobre 2. Uhum. É 9 sobre 2. Dividido também por 7 meios mais 2, que tu já viu que é 9 sobre 2, né? Muito bem. Então aqui mantém o 5. Agora sim, vamos deixar essa para 6 sobre depois. Vamos 9. deixar essa para depois. Vamos deixar essa para depois. Agora aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 quartos mais 4 quartos, que é 7 quartos. Tá bom? Uhum. Muito bem. Agora, esse cara aqui, como é que a gente resolve? Bem, esse cara tem um problema. Esse x, ele tá na menos 1. Se eu somar menos 1 mais 1, dá zero. É. Então não resolve desse jeito. Tem uma regra específica quando for x menos 1, tá bom? Uhum. Bem, de modo geral, a gente tá, então, a gente pode, já que é sinal negativo, jogar ele para baixo de uma fração, certo? Uhum. Entendeu o que eu fiz aqui, jogando ele para baixo? Só joguei ele para baixo, não fiz nada de integral ainda, né? Só fiz regra de potência. Quando a gente tem um sinal negativo, a gente pode colocar para baixo uma fração, certo? Sim. E lá naquela tabela de integrais, né? Tem uma integral que tem isso, que é a segunda. A gente tem um carinha assim na parte de baixo.
Bota LN, tá bom? Aham. Então, quando aparecer, você já sabe. É simplesmente o LN do que tá entendendo ali, que é o X, no caso. Então, eu vou colocar aqui por 1,5. E aqui vai dar LN de X, né? Beleza. E depois do final de tudo, você coloca constante. Porque as constantes, se não se somar, vão virar outra constante, né? Tipo, aqui sai uma constante, aqui sai outra, mas no fim tu soma todas elas e vira outra constante. Então tu simplesmente coloca a constante C no final. Tá bom? Aham. Então tá bom. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, deixa eu salvar aqui para você fazer uma parecidinha. Feia aí, né? Ó, eu não vou ter pena, não. Quem faz USP tem que saber fazer essas coisas bem rápido até. Isso aqui eu acho que bem semelhante ao que a gente acabou de ver, né? Bem Uhum. semelhante. As lógicas são as mesmas, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, mas eu recomendaria que você começasse simplificando. Bibi, tá fora. Bibi, agora precisa do pocket. Já foi, já chegou. Os dois são iguais? Isso é seu?
É, Oi. seria o x elevado a 5 terços, mais x elevado a menos 2 terços, mais x elevado a um sexto, mais c. Caramba, você foi rápida. Manda uma foto aí do que você Ah, fez. mas eu achei que eu demorei até. Não, não, foi super rápido. Tem bastante fração, né? Meio chato. Oh, rapidão mesmo. Vamos ver. Que droga, não era pra ter dado menos 2 terços na segunda, era pra ter dado aquela do LN. Mas eu pensei errado quando eu fiz. Ah, Mas você tá certo. Tá tudo certinho, tá? Então, congratulations. Vamos pra próxima. Eu vou colocar aqui a apostila pra gente ver a próxima parte que já começa a ficar legal. Por quê? Porque nós vamos falar de técnicas de integração, né? Que nem lá na derivada, nem sempre é só pegar da tabela, né? uhum. Nem sempre é só usar a regra da potência lá na derivada. Nas integrais também. Nas integrais a gente tem técnicas para resolver quando a coisa não está evidentemente explícita, assim, como é que faz, tá bom? Então a primeira regra é a regra da substituição. Então, basicamente tu vai pensar assim, pô, que droga essa integral aqui, né? Não sei resolver, não tem na tabela. Como é que eu faria para ela ficar mais palatável, né? Bem, se fosse a raiz de x, a gente saberia integrar, né? Mas não é a raiz de x, é a raiz de 2x menos 1. Então a gente induz a nossa integral a ficar parecida com a raiz de x. A ideia é essa, que nem regra da cadeia, sacou? Uhum. A mesma coisa, assim, a mesma ideia por trás da regra da cadeia a gente vai aplicar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que U é igual a 2x. Opa, 2x. O problema é que se eu simplesmente trocar isso aqui por U, continua esse dx aqui. É por isso que ele é importante, entendeu? É aí que surge a importância do dx. Se eu vou fazer a mudança de variável, eu preciso que esse dx não seja mais x, seja du, sacou? Sim. Eu posso substituir o que está aqui dentro por U, mas o dx não. Mas como é que eu vou encontrar o dx então? Bem, derivando. Porque a hora que tu deriva isso aqui em x, o que, que vai aparecer? Vai aparecer du, dx. du dx, né? dx. Exatamente. Du dx, que é a derivada de U é o du dx, né? É assim Uhum. que a gente escreve derivada. Sim. Du dx. Igual a... Bem, quem que é a derivada aqui? 2, né? É. Beleza, então o que, que eu faço? Eu pego esse dx e jogo lá pro outro lado. Bem, eu tenho que deixar o dx sozinho, né? Deixando o dx sozinho, tu vai concordar comigo que vai aparecer du sobre 2. Concorda comigo? Uhum. Portanto, o dx é igual a du sobre 2. Então a gente pode trocar agora tanto quem está dentro da raiz quanto o próprio dx. Então, ó, aqui eu vou trocar. E aqui também eu vou trocar. Ficou meio gordo meu. Então tá, dá para dar uma reescrevida. Vai ficar esse, bem, esse 1 meio, né? Esse 2 aqui pode ir para fora, aparece 1 meio fora. Quadrado é 1 meio, né? Eu, tudo bem? Uhum. Então tá bom. Então integrando, né? Vai ficar 1 meio. Menos 1, 1 meio mais meio. De 1 na 3 meses, a gente partido. Vai ficar 1 terço de U na 3. Eu não quero a resposta em U. A resposta em X, né? Aí a gente Uhum. vê quem que é o X. É o físico. Beleza? Entendeu? Fica aqui.
prejudica a tua resolução para quem é o DU. Tudo isso na integral, integral. Depois que o integral do substitui novamente o que o é em função de x. Beleza? Tá travando Maria? um pouco. Tá Tá travando? travando. Alô? Acho que o problema é que eu tava dando a. Alô? Tava dando. Tava. Ah, eu tô te ouvindo agora. Alô? Caramba. Bugzinho de internet. A minha eu Alô? eu tô vendo o problema aqui. Que Hum, alô? 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 Alô, 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 alô. Alô? Hum.